Dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, depende da hora que você estiver aí vendo esse vídeo. Eu sou Francisco Alexandre da Silva e eu sou ator, palhaço, dramaturgo, diretor de teatro e de circo. Eu sou pernambucano, de Recife, e aqui eu faço parte de uma companhia chamada Companhia 2 em Cena, que trabalha com teatro e circo. A pesquisa que eu trago aqui para apresentar no Congresso da Brás, ela chama-se Matrizes do Palhaciar, da palhaçaria clássica à palhaçaria contemporânea, em busca de metodologia para os processos de ensino e aprendizagem na arte do palhaço. É uma pesquisa que ela faz parte do meu projeto de doutoramento em artes cênicas. E nessa pesquisa eu tenho o objetivo, então, de investigar os processos de ensino e aprendizagem na arte da palhaçaria, na tentativa de desenvolver abordagens metodológicas que contemplem a totalidade da linguagem da palhaçaria, né? Esse projeto, no todo, ele tem como objetivo elencar os processos de ensino e aprendizagem que existem, né, em relação à arte da palhaçaria no Brasil e contribuir de alguma forma para a criação de novos processos, né, da reflexão desses processos que já existem. Quando pensamos em palhaçaria no Brasil, a gente pensa em duas grandes vertentes ou em duas grandes estéticas, né, da palhaçaria. A gente pensa na palhaçaria tradicional, aquela palhaçaria então que é de cunho circense, aquela palhaçaria do picadeiro, né, aquela palhaçaria que que a gente vê muito naqueles circos, também fora dele, né? Mas quando a gente pensa o tradicional, a gente está sempre se referindo ao circo itinerante e ao circo de lona. E no outro lado a gente tem a palhaçaria contemporânea, né? Que é então uma palhaçaria que surge aí a partir dos anos 60, com os estudos do Lecoq, depois do Philippe Gaulier, da disseminação desses saberes, né? Advento do novo circo, né? E que chega para gente através das múltiplas oficinas e formações, né, em clau palhaçaria. E aí quando eu comecei a estudar palhaçaria, quando eu comecei a me formar como palhaço, eu comecei justamente na palhaçaria contemporânea, que é justamente as oficinas de clown, e na época era bem utilizado o nome clown mesmo, tá, gente? Da oficina de clown, né? Só depois, quando eu entrei, né, fundei junto com um amigo a Companhia 2 em Cena, e nós fomos fazer um espetáculo chamado Palhaçadas, História de um Circo Sem Lona, e que aí era um espetáculo que trabalhava sobre palhaçaria tradicional, em que falávamos sobre palhaçaria tradicional, em que é a história de dois palhaços de um circo que havia pegado fogo, e a gente precisou ter contato com essa outra vertente da palhaçaria, né? Foi aí então que eu comecei a aprender sobre o palhaço de circo, né? E aí fomos para um circo chamado Circo Alves, que é um circo aqui pernambucano, e a experiência, né, a princípio como laboratório, mas depois a companhia resolveu então realizar uma pesquisa acerca do palhaço tradicional, e pesquisa essa que se encaminhou ao longo de 10 anos, investigando várias coisas. Então, essas duas vertentes da palhaçaria, a tradicional e a clássica, que no meu projeto de doutoramento eu chamo de matrizes. E aí vocês me perguntam por que matrizes, né? Matriz, ela é uma palavra que ela tem um sentido de entender a fonte, né? Estudar uma matriz é estudar a fonte, é estudar o nascedouro, é estudar o manancial, aonde essas coisas nascem. Então, entender, para poder entender, né, a vertente contemporânea, e para poder entender a vertente tradicional, é preciso ir à fonte delas, como é que os contextos em que elas surgem. Então, daí trabalhar sobre essas matrizes. No Brasil, hoje, a gente tanto tem a matriz tradicional como a matriz contemporânea, mas nós também podemos falar de uma suposta matriz clássica. Peraí, vocês devem estar perguntando, clássica e tradicional não é a mesma coisa? Não. E aí algo que eu também, gente, estou formatando ainda, e espero que vocês possam contribuir comigo com as suas colocações sobre a minha pesquisa. A clássica, ela pode ser determinada com
o grande número de artistas que conseguem estudar fora e ter contato com a palhaçaria, por exemplo, dos Colombaiões, dos Frantellines. Essa palhaçaria que para lá é tradicional, para cá nos soaria ou viria a ser uma palhaçaria clássica. E aí eu elenco então uma matriz de palhaçaria clássica que estaria relacionada, então, a uma matriz que tem mais o contato com a técnica europeia, onde vai se trabalhar mais normativamente ou mais com ênfase na regra de trabalhar o branco Augusto, né, ou trabalhar a tríade branco contra Augusto, tá? Como é então que a gente pode, como é que a gente pensa, como é que a gente pode aplicar as matrizes dentro dos processos de ensino e de aprendizagem? A Companhia 2 em Cena, desde 2014, ela vem criando vem desenvolvendo processos de ensino-aprendizagem. No começo ela teve pequenos cursos, né, que depois vieram cursos mais extensos, e o ano passado ela criou o Espalha, o Programa de Formação em Palhaçaria. Dentro do Espalha, a formação ela se dá, né, a partir de 2 módulos. O curso ele é um curso de 1 ano, né, e durante 6 meses o aluno estuda então a palhaçaria tradicional, entendendo dentro dessa palhaçaria tradicional se começa a estudar a palhaçaria clássica e combina na tradicional, para depois, no segundo módulo, estudar a palhaçaria contemporânea e aí ter acesso, né? E quando a gente pensa, então, na formação em palhaçaria, é tanto entender os contextos, né? Por exemplo, estudar na palhaçaria clássica o Joe Grimaldi, os Colombaianes, os Frantellines, né? Estudar na palhaçaria tradicional, estudar toda a gama de palhaços que temos no Brasil, inclusive palhaços que estão aí fazendo, né? Tubinho, Biribinha, né? Aqui no Nordeste, tantos, né, que continuam, graças a Deus, fazendo a alegria dos circos, e os palhaços, então, que contextualizam a palhaçaria contemporânea no mundo, né? Então, o Espalha, ele se utiliza dessas de estudar, né, de trabalhar na sua abordagem metodológica do ensino do palhaço essas várias vertentes. Gente, esse é um pouco da minha pesquisa. Tentei ser sucinto para cumprir o tempo, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas conto muito com a contribuição de vocês para essa minha pesquisa que está nascendo aí, que é uma pesquisa realmente embrionária, que é uma pesquisa preliminar, tá certo? Então, é isso. Bom congresso para todo mundo e a gente se encontra.